Pessoal, por que nós todos, devemos ter mais do que uma profissão? Pelo menos de 1 a 3 profissões diferentes. Porque se já pensou se acontece de você perder aquele emprego ali e você não conseguir serviço na mesma área que você atua? E você não saber fazer qualquer uma outra coisa, que também você pode colocar seu currículo lá e a empresa te chamar em um outro cargo, por exemplo? Eu tenho um exemplo mesmo do meu esposo. Quando ele saiu da empresa, ele tinha 13 anos, ele pediu para acertar e sair. Ele entrou em uma outra empresa. Ele era mecânico de máquinas pesadas e ele entrou em uma outra empresa e teve até seu salário rebaixado. Na empresa que ele saiu, ele ganhava mais, e na outra que ele entrou, ele ganhava bem inferior ao que ele ganhava na outra. Mas o que ele pensou? Ele estava entrando numa área que ele não trabalhava nesta área. Ele trabalhava de máquinas pesadas e ele entrou na empresa como mecânico também, mas mecânico de caminhão. Entendeu? Para dar manutenção em caminhão. E ele não tinha experiência praticamente nessa área. Mas o que ele fez? Ele ficou ali e ali, você acredita que ele aprendeu ali nessa empresa que ele entrou, não tinha experiência nenhuma, e ali ele ficou, se não me engano, 1 ano e 8 meses, e ele aprendeu ali o serviço ali de mecânica de caminhão. Ficou 13 anos na área ali de máquinas pesadas e de repente surgiu uma oportunidade para ele numa empresa que não mexia com máquinas pesadas, mas mexia com outra coisa. Ele poderia falar assim, não mexo com isso não, mas o meu esposo, ele é arretado mesmo, entendeu? Ele quer aprender, ele quer adquirir conhecimento, e dizendo ele que 1 ano e 8 meses que ele ficou ali foi ganhando bem menos, entendeu? Quase a metade praticamente do que ele ganhava lá, mas ele falou que, nossa, foi uma experiência muito boa para ele, que hoje ele tem experiência em caminhão, em ser mecânico de caminhão. Até motor ele fez lá nessa empresa que ele entrou e ficou por pouco tempo. Mas aí o que aconteceu? A outra empresa que ele ficou 13 anos fez uma proposta boa para ele, que a empresa que ele estava não conseguiu cobrir, ou não quis, ou não fez muito esforço para cobrir, apesar de que todos ali tinham gostado dele. Ele era muito esforçado ali, então não cobriram, né? E ele passou para outra empresa que ele trabalha atualmente. Só depois que ele saiu, depois de eu acho que depois que ele tinha saído, acho que 1 semana depois que ele tinha saído, o chefe da antiga empresa ligou para ele e querendo fazer uma proposta, mas a proposta tinha que ser feita quando a outra empresa fez a primeira proposta, se eles quisessem que ele realmente ficasse. Mas graças a Deus que ele saiu, mas ele hoje é muito agradecido. Por quê? Porque ele adquiriu uma segunda profissão também, né? Então, eu vi o caso aí de uma mulher no Rio de Janeiro, enfermeira, né? Enfermeira precisa fazer a faculdade e tudo, e não estava ali no Rio de Janeiro, em Copacabana, e não estava conseguindo arrumar emprego na sua área. Já pensou? A pessoa vai lá, faz a universidade. Não só o caso dela, que eu já vi muitos casos de pessoas aí com curso superior que estão desempregadas e não conseguem arrumar serviço. Porque dependendo também, a pessoa, quando for escolher certas áreas para fazer um curso superior, tem que ver se essa área não está muito defasada, com muita gente, porque quando a pessoa tem uma grande demanda de profissionais nessa área, daqui a pouco realmente vai faltar serviço para algum, porque não vai ter para tantos, entendeu? E no caso dela ali, ela estava mandando currículos e não conseguia ser chamada, não estava sendo chamada. Ela até rebaixou, no caso, um pouco de enfermeira para técnica de enfermagem que ela também tinha. Aí, interessante. Mesmo que caísse um pouquinho, mas é profissão da mesma forma, mas cai um pouquinho no quesito salário. E mesmo assim,
ela colocando como técnico de enfermagem, ela não está conseguindo emprego nessa área. Então, se você prestou atenção aí como é que fica complicado se às vezes a pessoa trabalha em nenhum setor, só numa profissão, só a vida inteira, em um dia ele precisar sair, vai ter que se reinventar. Se ele não tiver uma outra profissão, ele vai ter que correr atrás e buscar ter experiências e se tornar profissão em uma outra área, né? A pessoa, por exemplo, que trabalha em essas fábricas, essas grandes empresas que é de fabricante de carro, por exemplo, como a gente tinha aqui a Fiat, por exemplo, a pessoa trabalha ali e eu já conversei com pessoas que trabalharam lá, que é tipo assim, o que você faz lá? Ele trabalha na área de produção. Eu só prego, como se diz, eu coloco um parafuso no lugar. O salário é bom? Na época aqui da Fiat, não sei se até hoje, mas na época ela estava no auge, todo mundo queria entrar na Fiat, entendeu? Mas aí a pessoa passar ali praticamente quase a vida toda apertando um parafuso. Aí muita gente saiu, ficaram desempregados, porque diminuíram muito funcionário, diminuíram drasticamente em vista de antes, né? Então você já pensou, você sai dali há 25 anos, 26 anos, e durante esse tempo você não fez nada, nenhum curso à parte, não fez nenhuma, vamos dizer assim, nenhum bico à parte, não se graduou em alguma coisa e você ficou preso ali, somente ali, naquilo ali. Meu esposo mesmo, que trabalha, ele é mecânico de máquinas pesadas, ele não ficou só nessa você é só mecânico, não. O que ele fez? Ele fez um curso técnico, ele é técnico em mecânica. Só que ele não é fichado como técnico de mecânica, entendeu? Ele é fichado como mecânico. Mas, um exemplo, se alguma outra empresa precisar de um técnico, pagar muito melhor, coisa assim, ele pode estar se encaixando, entendeu? Por quê? Porque ele ele já é técnico e ele já tem experiência, não somente com máquinas pesadas, como também com caminhão. Hoje também ele também já é experiente também em carros menores também, porque ele também é mecânico de carro de corridas. Essas corridas que tem aí essas corridas de carro comum, não é essas corridas de carro de Fórmula 1, não. Esses aí, campeonato mineiro aí que tem esses carros, que ele explota esses carros comum, entendeu? Então ele é mecânico de carro pequeno também. Então só aí eu posso dizer que ele já é técnico, ele é mecânico em 3 áreas diferentes. Então, um exemplo, se ele vier a ficar desempregado do técnico de mecânico que ele é em setor de máquinas pesadas, ele pode migrar ali para caminhão, para uma empresa que mexe somente com caminhão, que ele também vai dar certo. Se for carro pequeno também, ele também mexe também em carro pequeno, entendeu? Porque ele, como se diz, ele se deu essa oportunidade, abriu essa brecha na vida dele para poder estar cada dia mais adquirindo experiência. Então, e sem contar várias outras, depois eu vou gravar um outro vídeo do que mais, além desses 3, que venhamos e convenhamos, não vai faltar carro no mundo, né? Não vai ter problema de crise de carro e daqui a pouco não vai ter mecânico. Tá faltando mecânico. As empresas hoje, elas reclamam muito disso, que tá faltando mão de obra de mecânicos. E às vezes a pessoa ficha um mecânico, 2 mecânicos lá, aquele mecânico ali fica bacaninha, bonzinho ali, fazendo tudo assim direitinho, somente enquanto ele quer adquirir experiência, depois começa com o corpo mole, começa a morcegar, entre aspas, assim, entendeu? Mas o meu esposo é um excelente funcionário, ele tá, pau arriado mesmo para toda obra, ele é um excelente profissional em tudo que ele faz. Então, fica a dica aí para vocês pensarem o seguinte: olha, será que eu não preciso me profissionalizar em alguma outra área? Eu, por exemplo, hoje, eu não trabalho fora, não me dedico fora, faço nada fora,
Por quê? Porque eu tenho 4 filhos no momento e por enquanto eu não posso. Mas eu já trabalhei, né? Enquanto eu era solteira ainda, até depois que eu me casei, eu trabalhei. Eu entrei numa empresa que faz móveis, até aqui pertinho da minha casa aqui. Eu entrei como lixadora manual. Terrível, terrível, terrível. Meus dedos, as pontas dos dedos, ficava tudo pingando sangue na carne viva. Até que depois eu dei um jeitinho lá, eu fabriquei uma esponjinha que eu colocava ela abaixo da... Porque você lixava os móveis lá, e o contato da lixa, assim, ia comendo seus dedos aqui. Não tinha jeito de não comer. Mas aí eu fabriquei peguei uma espuminha de vasilha, eu cobri ela, costurei ela todinha, aí eu colocava ela primeiro na mão, depois por cima eu colocava a lixa. Acabou meu problema. Eu lixava cadeira demais da conta, cadeira, mesa, tudo. Lixava demais. Só que eu cresci um pouquinho lá dentro. Eles me mudou de setor. Mas sempre quando precisava, quando tinha uma demanda muito grande para lixar, eles me chamavam de volta para lá, ó, e eu ia lá e lixava demais da conta. Aí, mas só que eles me mudaram de setor. Eu entrei como lixadora manual, depois eles mudou na minha carteira, me colocou como operadora de máquina, depois me transferiu para operadora de máquina 2. E, se não me engano, na minha carteira está operador de máquina até 3. Porque aí eu já conseguia montar todo o processo do maquinário, era difícil. Colocar os parafusos, tirar e montar, regular tudinho aquela máquina para poder fazer os pés da cadeira. Não, era super difícil, complicado, mas eu consegui chegar nesse setor, um setor também onde... Era muito mais arriscado também, isso eu falo também com toda certeza, era muito mais arriscado, porque eu cheguei a trabalhar com aquela serra de fita, que é bem fininha, ela passa assim, ó, e eu tinha que marcar tudinho a caneta, assim, os pés das cadeiras e das mesas, marcar tudo de caneta, manualmente, e depois eu tinha que ir lá naquela serra de fita bem perigosa, passar os dedos lá, cortava era tudo, passava a mão, cortava tudo. Né? E aí eu passava e cortava certinho na risca ali da caneta, um serviço extremamente perigoso. Aquela outra serra também que você passa, assim, aquela outra serra maior, aquela abaixo e soma assim, quem é que já mexeu em serralheria e conhece, extremamente perigosa também. Então eu mudei de profissão lá dentro mesmo. Só que não só isso também, hoje, qualquer hora que eu chegar lá nessa empresa lá e pedir um serviço, qualquer hora eles me dão serviço. Inclusive, depois que eu saí, depois de anos, eles me parou na rua e me chamou de volta. Aí quando eu falei que eu não estou trabalhando, que eu já tinha 4 filhos, tudo, falei, não, é complicado mesmo, entendeu? Realmente é complicado você trabalhar fechado e ter que cuidar de 4 crianças. Mas você dá um jeito de trabalhar de dentro de casa, que nem no meu caso, eu estou começando aqui. E se der certo, né? E aqui acontece também. E durante eu estava lá também, trabalhando nessa empresa mesmo, eu ainda era solteira. A primeira coisa que eu pensei em fazer foi o seguinte, vou tirar carteira. Tirei carteira de carro também, então já tenho uns 15 para 16 anos que eu sou motorista. Então, eu quero dizer assim para vocês o seguinte, que independente de tudo, eu ainda tenho profissão. Se eu precisar de hoje, amanhã, meu esposo precisar que eu trabalhe fora, eu tenho uma profissão também. Você tá entendendo? Não somente uma. Posso trabalhar nessa área aí, de operadora de máquina, posso também, como eu tenho carteira, eu posso trabalhar também de Uber aí também, de entrega, que nem o povo está entregando hoje, é Mercado Livre, é Shopee, tem uma demanda muitíssimo grande também, né? E outra coisa também, que eu também, na época também, eu não fiquei parada também não, eu fiz um curso também no Senai, que eu também sou, eu fiz um curso de empilhadeira. Essa empilhadeira aí que as pessoas carregam os trem, põem lá em cima, entendeu? Então eu fiz esse curso também, eu tenho um curso também nessa área aí também, que hoje tem muito em supermercado. Essas pessoas dirigindo aquelas maquininhas de empilhadeira dentro do supermercado, essas empresas também de grandes produções aí também precisam muito. Então, assim, a gente tem que ter mais do que uma, duas, umas 3 aí, se puder ter mais de 3, que tenha também, mas isso aí já, como se diz, de 1, 2, 3, você não vai correr esse risco, que nem a menina lá do Rio de Janeiro,
de ficar com um curso superior, um técnico, e não está encontrando serviço nessas duas áreas dela. Por quê? Porque é muita gente que forma nisso aí. É migrar mais para essas áreas que hoje a demanda é maior, entendeu? Falta muitos profissionais em algumas áreas e em outras áreas já está assim, lotado demais da conta, que está até sobrando para os lados. Então isso aí é a dica que fica aí para cada um de vocês aí.